E aí, galera, beleza? Aqui é o Caio. A gente vai falar sobre Émile Durkheim agora. Quem que é o Durkheim? E por que que fala assim? Porque ele é francês. No século XIX, ele aparece na França propondo uma nova análise. O Durkheim, ele não tem formação de cientista social. Por quê? Ele está inventando, junto com outras pessoas, esse estudo da sociedade que a gente chama de sociologia, né? O Durkheim tem uma história muito interessante. Ele é filho de uma longa linhagem de rabinos e resolve ser o quê? Professor de filosofia e depois de sociologia, né? Obviamente, trazendo muito desgosto aos pais. Um abraço, mãe. E daí, o que acontece? Né? Ele vai começar a criar novos termos para sociologia. Bom, o Comte, ele já estava fazendo isso do positivismo, só que o Durkheim não gosta dos termos positivistas 100%, ou pelo menos dos termos kantianos. Ele vai trazer outras ideias. Algumas pessoas vão chamar o Durkheim de positivista, mas a gente não tem esse intuito aqui, né? Então, ele também é um pai da sociologia. Pai, entre aspas, porque sociologia não é uma criança de verdade, né? Então, é uma construção coletiva social que vem a partir, né, do século XIX, na França, na Alemanha e na Inglaterra. Mas ele é um dos pais. Por quê? Bom, porque ele vai fundar os princípios da sociologia. Vai vir trazer muitos termos importantes para a sociologia e a partir dessa base de termos a gente vai começar a discutir. Bom, alguns desses termos, por exemplo, anomia, é um termo que é utilizado nas ciências biológicas. Como a sociologia não tem seus próprios termos, e ao longo do tempo ela vai desenvolver isso, ela vai pegar esses termos emprestados de outras ciências para tentar descrever essa sociedade. Bom, como é uma ciência e tem um caráter científico, o Durkheim ele vai pensar muito num objeto para essa sociologia. E qual que é o objeto da sociologia? Os fatos sociais. O que são os fatos sociais? Bom, conjunto de ações sociais. Então, tem indivíduos, atores sociais que têm alguma relação ali e essas relações vão se somando, né? E a gente vai chamar isso de fatos sociais. Como ele tem um caráter científico, ele acha que o fato social é uma coisa. O que quer dizer falar que o fato social é uma coisa? Quer dizer que ele é determinado, né? Ele é bem definido. Você pode falar o que ele é, né? Então, por exemplo, né, a gente vai dar o exemplo da lei, né? A lei é um bom fato social, porque você sabe o que é lei e sabe o que não é lei, né? E a lei também, né, e os fatos sociais estão fora do indivíduo, né? Então, o indivíduo, ele não é o fato social. Ele pode fazer parte de um fato social, mas ele não é um fato social. Isso é muito importante do ponto de vista objetivo da sociologia, porque você consegue se distanciar, você consegue falar o que é o indivíduo e o que está acontecendo nessa sociedade. Bom, ou seja, está fora do observador. O que um fato social, ele normalmente traz coerção para o indivíduo, ou seja, o indivíduo ele é compelido, ele é obrigado a fazer parte daquele fato social. Por isso que a lei é um exemplo tão importante, porque você pode não concordar com a lei, você acha que a lei é absurda, mas ela existe e se você tiver as instituições que coloquem essa lei para funcionar, você vai sofrer coerção, né? Coerção sendo aquilo que você é obrigado a fazer, mesmo contra a sua vontade, tá? Por exemplo, ser preso. Ser preso é um exemplo muito bom de coerção, tá? Muito ruim para o preso, né? Para quem está sendo preso, mas é bom como exemplo. E o Durkheim também, ele busca leis gerais, né? Como assim leis gerais? Leis que busquem explicar todas as sociedades, né? A sociedade dele, principalmente a sociedade alemã, a gente vai ver que ele tem um estudo chamado O Suicídio, que é um estudo que estuda pessoas na Alemanha e em outros lugares para ver por que as pessoas se suicidam, né? E se o suicídio é uma questão individual, pessoal, psicológica, ou é, na verdade, um fato social que acontece com várias pessoas, dependendo da vida que ela leva, tá? Bom, mas a gente fala isso um pouquinho depois. E aqui tem uma distinção importante, né? Que faz com que o professor de história não seja o professor de sociologia, pelo menos num primeiro ponto. Qual que é a diferença entre ser professor de história e sociologia ou estudar história e sociologia? Bom, tem a questão temporal, obviamente, que é difícil você fazer uma sociologia da Grécia Antiga, uma sociologia da Babilônia, uma sociologia da Idade Média. Mas
existem algumas tentativas que conseguem até ser bem-sucedidas desse ponto de vista, né? Agora, tem uma questão metodológica que é mais importante. A história busca, primeiro, olhar para as fontes para depois estabelecer sua teoria. Então, o historiador, ele busca, primeiro, olhar para aquilo, por exemplo, que Dom Pedro I fez, né, na vida dele, na ação política dele, ver todas essas evidências e, a partir daí, tirar conclusões e tentar buscar teorias mais amplas que coloquem essa figura, por exemplo, comparando com o rei de Portugal, comparando com o presidente da Argentina ou qualquer outra coisa parecida. Então, você tem primeiro a fonte e depois teoria. Normalmente, você busca na história por singularidades. Já a sociologia, ela faz como se fosse o passo contrário. Primeiro, ela busca uma teoria, né? Então ela busca explicar, ter, na verdade, uma ideia do que pode acontecer e daí ela busca a validação dessa teoria. Se essa teoria não consegue explicar nada da realidade, ela é jogada fora. Se ela consegue explicar a realidade, ela é fortalecida, ela continua. E essa maneira metodológica tende a levar a uma generalidade da sociologia, né? Então, é mais ou menos isso que o Durkheim está pensando. Como você fazer leis gerais, ou como você vai fazer teorias que consigam explicar muitas sociedades. Talvez até todas as sociedades humanas, mas nem sempre ele tem toda essa ambição, porque ele sabe que existem sociedades muito diferentes. O século XIX é a época do neocolonialismo, então você está vendo sociedades muito diferentes, como a inglesa e, por exemplo, o Império Zulu no sul da África. Bom, do Durkheim existem dois tipos de sociedades. Um tipo que é tradicional e outro tipo que é a sociedade moderna. O que é a sociedade tradicional? É uma sociedade mais antiga. Se você pensar, por exemplo, na Idade Média, essa é uma sociedade tradicional, a Idade Média Europeia. Mas, contemporânea ao Durkheim, contemporânea até a nós hoje em dia, existem outras sociedades tradicionais, como, por exemplo, as sociedades indígenas aqui do Brasil, né? Existem algumas tribos que vivem na Amazônia que não têm contato ainda com a nossa civilização brasileira aqui ocidental. Então, essas sociedades têm ainda estruturas muito singulares, particulares e diferentes. Isso daí é uma sociedade tradicional. A sociedade moderna é essa sociedade que tem mais acesso ao mundo da informação, tem mais acesso a uma sociedade de massa, ao consumo, ao trabalho que não é mais relacionado ao campo, né? Essa sociedade tradicional é mais coesa. Cada pessoa tem seu lugar especificamente. A Idade Média, como eu disse, é um bom exemplo. É só você pensar, por exemplo, o que um filho de um ferreiro vai ser, né? Ele vai ser um ferreiro. Por quê? O pai dele era ferreiro, o avô dele era ferreiro, o bisavô dele era ferreiro, o tataravô era ferreiro. O tataravô dele era sapateiro? Não, era ferreiro. Então, você tem o seu lugar na sociedade. Você nem pensa, eu poderia ser rei, cavaleiro, engraxate, camponês. Não. Você tem um lugar muito bem definido, né? Na sociedade moderna, não. Na sociedade moderna, você tem lugares mais amplos. Então, você está estudando, né? Pode estudar para ser qualquer coisa que você quiser do ponto de vista, né, das carreiras existentes, né, nos vestibulares ou, por exemplo, de um concurso público. Você pode ser filho de um engenheiro e ser cientista social, né? Oi, pai, tudo bem? Você pode ser filho de um médico e ser agricultor. Seu pai provavelmente não vai gostar por questão de status e classe social. Mas na nossa sociedade não tem nenhuma lei que proíba isso, né? Você pega a sua carteira de trabalho, vai para o interior e vai trabalhar, por exemplo, na cana-de-açúcar. É possível, né? Porque nossa sociedade é mais pulverizada e permite essa certa mobilidade social, né? Então, a sociedade tradicional ela é mais coesa, mais fechadinha, mais certinha. A sociedade moderna é mais pulverizada, as relações sociais são mais abertas, né? Durkheim, analisando essas relações sociais, ele vê que existe uma certa solidariedade, ou seja, o conjunto de relações sociais diferentes na sociedade tradicional e na sociedade moderna. Na sociedade tradicional, você tem uma solidariedade mecânica e na sociedade moderna você tem uma solidariedade orgânica, né? O que quer dizer exatamente isso? Cuidado que quando a gente pensa em
mecânico, a gente está pensando, muitas vezes, em fábricas, mas não é isso que o Durkheim está pensando, né? Quando a gente está falando uma coisa orgânica, mais natural, né? A gente está pensando uma coisa mais tradicional. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que na sociedade tradicional, as relações sociais elas estão tão encaixadas que parecem uma máquina, como, por exemplo, uma máquina de relógio. Então, você tira uma peça importante dessa máquina, o relógio para completamente. Já na sociedade moderna, cada parte da sociedade funciona como um órgão, né? Por isso que é orgânico. Então, o órgão é relativamente autônomo. Tudo bem que ele faz parte de um corpo orgânico maior, mas ele não depende exatamente de cada movimento de outra peça. Ele tem uma dinâmica diferente e relativamente autônoma. Bom, o que faz para uma sociedade sair de uma sociedade tradicional para uma sociedade moderna? É a divisão social do trabalho. O que é a divisão social? A divisão social é quando você sai de um momento em que o sapateiro, na Idade Média, por exemplo, fazia tudo para que você faça com que cada parte da fabricação do sapato seja feita por um operário diferente. E esse operário, ele não está exatamente ligado com toda a construção do sapato. Isso é a divisão social do trabalho. A gente vai ver que Marx também pensa nesse conceito aqui, ele vai discutir isso. Bom, por que isso leva a sociedade tradicional se tornar moderna? Porque você cria uma autonomização do indivíduo, você não precisa mais de uma pessoa para fazer tudo. Qualquer pessoa pode trabalhar numa fábrica de sapatos. E, obviamente, você precisa de um processo de industrialização, urbanização que está junto para fazer justamente essa passagem. O problema é o seguinte, às vezes as pessoas não se encaixam muito bem, o indivíduo não se encaixa muito bem nessa transição e ele acaba entrando numa certa anomia. O que é essa anomia? Seria como se fosse, entre aspas, né, um mal, uma doença dessa sociedade. O indivíduo não se conecta e ele acaba marginalizado. Isso pode gerar, por exemplo, drogadição, alcoolismo, criminalidade e até mesmo, no livro de Durkheim, o suicídio, né? Como que a divisão do trabalho leva ao suicídio? Porque as pessoas vão rompendo aquela fibra societária, vão perdendo as relações que ela tem com as outras pessoas e por isso ela tende à anomia e por isso ela tende, por exemplo, na teoria de Durkheim, ao suicídio. Beleza, gente?